Igreja Católica, então deu 43 slides. Não se preocupe que não irei passá-los todos aqui agora, né? Eu simplifiquei, vou falar de uma maneira mais resumida, que dê para entender, claro. E vou deixar com a Eleusa os slides, ela passa para vocês depois no Zap, e aí dá para vocês fazerem um estudo. Quem não tiver o Catecismo da Igreja Católica, quem tiver pode fazer a pesquisa no próprio Catecismo, porque eu dou a citação dos parágrafos, né, do Catecismo, tá certo? É um estudo muito interessante. Com certeza vai gerar também outras dúvidas sobre escatologia, né, ou os novíssimos, o final dos tempos, etc., que é um outro tema muito rico, muito interessante. Quem sabe para o ano que vem a gente trabalha esse tema, né, e aí ele é bem mais extenso. Bom, aqui primeiro, só para começar, nós vamos falar muito rapidamente de alguns temas que têm relação com a indulgência. A indulgência para os fiéis defuntos, embora no ano jubilar pode pedir-se indulgência para nós mesmos, tá? Então nós vamos falar muito rapidamente sobre o que é a morte, né, o morrer, o inferno, o céu, o purgatório e a indulgência. Então, rapidamente, um conceito bem rápido sobre isso. Primeiro, sobre a morte, né? A morte é o salário do pecado, diz São Paulo. Então, Deus criou tudo para a existência. Nós vamos existir. Deus criou tudo para a vida e para viver eternamente. Com Ele ou sem Ele, mas fomos criados para viver eternamente. Se Ele nos permitir, pela graça dEle e os méritos de Jesus Cristo, viveremos eternamente na presença dEle, né? Que é o que todo mundo quer. Então, assim, primeiro, morte. Morte é o drama final de toda pessoa humana. É um drama, é uma catástrofe, todo mundo tem medo de morrer, ninguém quer morrer, mas, né, como diz São Paulo, é o salário do pecado, entrou no mundo por consequência do pecado. Mas Deus não se deu por vencido. De um mal tira um bem maior, né? Então, Deus não nos deixa na morte. Para nos dar novamente a vida eterna, enviou o seu Filho a morrer pelos nossos pecados. Essa é a nossa fé. Então, no símbolo apostólico, né, nós professamos a fé na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Então, nós cremos que, a partir do advento de Jesus, principalmente a partir da sua Páscoa, né, paixão, morte e ressurreição, nós temos esperança que também nós, esperança e certeza, né? É uma esperança de acontecer, mas também essa certeza, vamos ressuscitar e viveremos na vida eterna, e com a graça de Deus, na presença dEle. Então, a partir do advento de Jesus, morrer não é mais o fim, né? É um começo da vida eterna, da nova vida num corpo glorioso. Só que cada pessoa, ao falecer, nós saímos de uma dimensão chamada tempo e entramos na vida eterna. Eu vou ficar aqui por enquanto, para vocês não ficarem com o pescoço doendo. Aí depois vocês só me escutam e eu passo o slide. Eu vou fazer uma introdução, né, e depois eu vou para lá para passar os slides, aí vocês me escutam sem me ver, mas vão olhando os slides. Então, assim, agora, a partir do porque aí eu vou avançar ou coisa, aí acho que é melhor eu ir controlando, porque alguma coisa eu vou pular. Hoje não estava aí. Eu fico ali e passo. Então é o seguinte, não é mais o fim, vamos ressuscitar, tá? Então essa é a esperança. Agora que eu te conheci. Tudo bem? Não, agora que eu te conheci. Boa noite. Então, logo assim que morremos, que saímos dessa dimensão chamada tempo, entramos na eternidade. É um pouquinho difícil nós falarmos sobre eternidade, porque nós não conhecemos, nós vivemos no tempo. No tempo existe o passado, presente e futuro. A eternidade, tudo é agora, tudo é uma realidade imediata, tá? Então, mas Deus fala conosco numa linguagem humana, tá certo? Então, saímos na morte, temos um encontro pessoal com Jesus, que chamamos de juízo particular. Nesse juízo particular, é um confronto entre a verdade e o amor e nós, porque Deus é amor, Deus é verdade. Então, é uma realidade de eu ficar de frente de Jesus, que é a verdade e que é o amor.
e eu confronto essa verdade e esse amor com a minha vida, para saber se eu vivi na verdade, se eu vivi no amor, né? Se eu amei. É um estado, não é um lugar, tá? Inferno, céu e purgatório não é um local, não é um lugar, é um estado, é uma realidade eterna. Então, neste julgamento, se eu morri em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal, eu alcanço a salvação, irei para o céu. Mas, às vezes, não morri com pecado mortal, então alcancei a salvação, mas morri com alguns pecados veniais. No céu só entra se for santo. Então eu preciso de um estado de purificação, né, para alcançar a santidade perfeita e alcançar o céu. A esse estado de purificação dos meus pecados veniais e das penas dos pecados que cometi, mas fui perdoado, né, chama-se purgatório. Essa questão do purgatório é porque não só talvez eu tenha morrido em pecados veniais, que provavelmente, né, eu não sou santo, então por mais que eu tenha passado pelo sacramento da reconciliação, recebido o perdão de Deus, fica as penas. E aí que é a questão do purgatório. O que é a pena? Eu fui perdoado dos meus pecados, mas fica as penas que eu preciso reparar. Um exemplo, eu roubei a Conceição. Eu me confesso com o padre, olha padre, eu pequei, roubei o caderno da Conceição. O padre vai me absolver, vai me perdoar deste pecado e vai pedir para que eu repare este erro. Como? Devolva o caderno à Conceição. E naquele pecado que eu ofendi você, que eu magoei você, que eu deixei você triste, um pecado que não é possível reparar diretamente agora com você, um homicídio, eu não dou conta de devolver a vida para uma pessoa. Então, esta pena precisa ser reparada. Como ela é reparada? Um pouco neste mundo já, tá? Um pouco neste mundo já, que são as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, que a gente nem sabe por que está sofrendo, às vezes é a reparação de uma pena, tá? Por isso que existe uma encíclica do Papa João Paulo II, chamado O Valor Salvífico do Sofrimento. Então ele fala, sofrimento pode ser consequência de uma ação, toda ação tem como consequência uma reação, pode ser uma espécie de purgatório aqui já, ou seja, a justiça de Deus acontecendo, permitindo que eu sofra uma dor para que eu compreenda a dor que eu também causei, isso é a reparação da pena, ou pode ser a participação no mistério de Cristo. O que é essa participação no mistério de Cristo? A igreja não é o corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça? Se a cabeça sofreu, o corpo também sofre, né? O membro também sofre, o membro desse corpo também sofre. Então, essa participação no mistério de Cristo pode ser que Deus permita um sofrimento que talvez não seja uma pena pelos meus pecados, talvez não seja consequência das minhas ações, mas seja um sofrimento inocente como participação no mistério de Cristo, que sendo inocente, sofreu e morreu por todos nós, né? Sofreu e morreu para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Então, a gente já vê aí um mistério no sofrimento. Pode ser consequência de um ato, pode ser pagamento de uma pena, reparação de uma pena, por um pecado que porventura eu cometi, ou pode ser participação no mistério de Cristo. Fato é, eu preciso morrer na graça de Deus. Eu não posso morrer em pecado mortal. Pecado mortal, eu perco a salvação e vou para o inferno, que também não é um lugar, é um estado. É um estado de separação eterna do amor de Deus. Então a gente imagina o vazio que é, né? Talvez naquele clamor de Jesus na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É o vazio, né, da ausência de Deus. É um sofrimento terrível. Agora imagine isso eternamente. Deus nos livre, né? Morrendo no estado de graça, eu passo por esse juízo particular, alcançando a salvação, porque morri em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal, mas eu tenho pecado ou penas a ser reparado dos pecados que fui perdoado no sacramento da reconciliação.
Esse estado é o purgatório, ou purificação. É uma dor de arrependimento. Quando eu, frente à verdade, frente ao amor, reconheço que eu não amei, que não vivia na verdade, na intensidade que é Deus, amor. E aí é uma dor de arrependimento muito grande, né? Que nos faz, por isso chama de dor, por isso chama de fogo, né? Porque é uma dor, mas não é um lugar, é um estado. E aí gera a pergunta, ora, se eu entrei na eternidade, não tem pretérito, não tem futuro, tudo é agora, por que eu vou rezar pelas almas do purgatório que já morreram, se já aconteceu o julgamento delas? Então, aí nós precisamos ver, eu estou no tempo, nós estamos no tempo. Para nós, estamos rezando por alguém que já morreu no passado, né? Mas para Deus, a nossa oração que acontece agora está sendo ouvida no agora do julgamento dessa pessoa, porque não estão no tempo. Fica um pouquinho complicado para a gente entender. Por isso que eu disse que essa questão de tempo e eternidade é difícil. Nós estamos aqui nesse tempo, mas Deus tudo é agora, na eternidade tudo agora. A oração que eu faço hoje em sufrágio da alma do meu pai, que faleceu há 20 anos atrás, embora eu esteja fazendo ela hoje, né, 20 anos depois, para Deus ela aconteceu no momento do juízo dele, do julgamento dele. Porque eu estou no tempo, mas Deus não. Que é um exemplo que fica mais fácil a gente tentar entender isso, a Santa Ceia, né, na Quinta-feira Santa. Jesus antecipou um acontecimento futuro e trouxe para a quinta-feira para instituir o sacramento da Eucaristia, né? Por isso que na Eucaristia nós não celebramos a Quinta-feira Santa. Nós celebramos a Páscoa de Jesus, a paixão, morte e ressurreição. Nós celebramos aquilo que acontece na sexta, sábado e domingo. Jesus sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou no domingo. Isso aconteceu sexta, sábado e domingo. Mas Jesus, para instituir este sacramento, antecipou ele para a quinta-feira. Mas o que ele fez foi aquele mesmo acontecimento, da quinta, sexta e sábado. E o que fazemos hoje na celebração, quando celebramos a memória pascal de Jesus, nada mais é que celebrar aquele mesmo acontecimento que Jesus antecipou para a quinta-feira, 2024 anos depois, né? Jesus morreu com 33 anos, então 1990 e poucos anos, né? Deu para entender mais ou menos essa questão do tempo e da eternidade? Claro que é complicado, nós estamos no tempo, mas esse exemplo da Eucaristia é um excelente exemplo, tá bom? Então, inferno é a ausência absoluta de Deus, eternamente sem a presença de Deus, sem amor. É um vazio, que Deus nos livre. O inferno. O purgatório, eu morri com pecados veniais, então preciso ser purificado para ser 100% santo. Ou morri e tinha penas a ser reparadas, né, daquele pecado que eu fui perdoado, mas o meu tempo de vida não foi suficiente para reparar aquele erro que eu cometi, então essa reparação acontece no purgatório. Aquele que morre em estado de graça vai diretamente para o céu. O céu é viver na presença de Deus eternamente, é viver no amor e na verdade, porque Deus é amor e verdade. É a comunhão perfeita com Cristo. Por isso nós falamos que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Até aí, inferno, purgatório, céu. Igreja. Nós temos 3 estados da igreja. A igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja triunfante ou gloriosa. A peregrina somos nós, que peregrinamos, que caminhamos nesta vida em direção à vida eterna, a Jerusalém Celeste. Padecente é esses que faleceram e no estado de purificação, que chamamos purgatório, né? Então estão padecendo. Gloriosa, aqueles que já alcançaram o céu. Nós confessamos no símbolo apostólico a fé na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Então nós confessamos a fé na remissão dos pecados. Então nós cremos que quando eu confesso, realmente sou perdoado dos meus pecados. Confesso na ressurreição, confesso a ressurreição dos mortos. Então nós cremos que quando morrer não é o fim, vamos ressuscitar com Cristo. Até porque sacramentalmente já morremos com Ele no batismo.
Não é isso o batismo? Sacramentalmente morremos com Cristo para com Cristo ressuscitar. Então já estamos ressuscitados em Cristo. É o que nós chamamos de já, mas ainda não. Eu já morri e ressuscitei com Cristo sacramentalmente, mas ainda não estou, né, totalmente com Ele. Dependo de cumprir o meu tempo de igreja peregrina. A igreja gloriosa já alcançou essa graça. Então, 3 estados da igreja: peregrina, padecente e gloriosa. A indulgência plenária é essa oração. Existe uma comunhão dos santos, também confessamos a comunhão dos santos. Quando nós nos confessamos e recebemos o perdão de Deus, eu estou em pecado, o pecado é contra a comunidade, eu vou ferir a santidade da comunidade. Quando eu peco, eu sou excluído dessa comunidade, que é santa, porque é o corpo místico de Cristo. Quando eu me confesso, o Padre me reintegra a esta comunidade. Ele me dá a absolvição do pecado e me reintegra novamente a esta comunidade, tá? Então, cada um, quando se confessa e recebe a absolvição dos pecados, que agora é santo, volta a ser santo, né? Santifica todo o corpo, porque há uma comunhão dos membros dessa igreja peregrina, mas há uma comunhão dos membros dessa igreja peregrina com a igreja padecente e gloriosa. Tá? Há uma união espiritual, há uma comunhão, por isso nós confessamos a comunhão dos santos. Daí que os bens, do mesmo jeito que os bens que nós fazemos aqui beneficia todo o corpo dessa igreja peregrina, o nosso bem, as nossas orações pode beneficiar nossos irmãos que estão no purgatório. Por isso que existe a indulgência. Nós intercedemos por eles, oferecemos sufrágio, oferecemos orações por eles, fazemos penitência por eles. E aqui acontece uma coisa interessante, que nossos irmãos evangélicos não acreditam no purgatório, né? Para a fé deles, morreu, segue-se o juízo, céu ou inferno. Nós acreditamos que morreu, segue-se o juízo, mas existe o purgatório para uma purificação perfeita dos que não morreram em estado de graça perfeita, ou para purgar essas penas devidas. Por que os nossos irmãos evangélicos não acreditam nesse purgatório? Existe uma fundamentação bíblica, teológica, para que a igreja professe a fé no purgatório? Sim, existe. Além de outros textos, né, do Novo Testamento, existe um texto no segundo livro de Macabeus, que fala que Macabeu, numa guerra lá, alguns soldados morreram por infidelidade a Deus, morreram, e Macabeu então faz uma coleta, manda para a igreja e oferece sacrifício e oferece orações pela salvação, pela remissão dos pecados daqueles soldados que morreram na guerra. Ora, se já estavam mortos e Macabeu oferece sacrifício e oração pela salvação deles, então há um fundamento bíblico que mostra que existe, mesmo depois da morte, um estado, uma possibilidade de remissão dos pecados, que são os pecados veniais ou a purificação das penas devidas, o que a igreja chama de purgatório. Também no Novo Testamento, também nos Evangelhos tem, né? Quando Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele fala, há pecados, né, que neste século serão perdoados, o pecado contra o Espírito Santo nem neste século e nem no século futuro. Ou seja, dá a entender, embora ele não fala diretamente, mas ele dá a entender que alguns pecados podem ser perdoados agora, mas alguns podem ser perdoados só no futuro, o que a igreja entende como no purgatório, o século futuro, tá certo? Para recapitular, falamos aí sobre o que é o inferno, falamos sobre o que é o purgatório, sobre o que é o céu, falamos dos estados da igreja peregrina, padecente e gloriosa, e falamos aí da fundamentação bíblica da indulgência, da comunhão dos santos e porque rezamos para os fiéis defuntos, tá certo? Beleza. Por que chamado então ano jubilar? A indulgência então é uma graça que é oferecida, né? Ou seja, é a remissão das penas devidas pelos pecados já confessados e perdoados. O que é a indulgência? É a remissão da pena, daqueles pecados que já foram confessados e perdoados. Eu recebi o perdão do pecado, mas agora eu tenho que cumprir a pena, reparar a pena. A indulgência significa a igreja, como autoridade de Cristo, né, com a autoridade de Cristo,
me libera de ter que pagar essa pena. É como que eu confessei que eu roubei o caderno da Conceição, me confessei, o padre me perdoa e fala, não precisa devolver o caderno, está perdoado e eu não vou exigir de você a reparação deste mal. Então olha que riqueza, né, que a igreja nos oferece, não só no sacramento da reconciliação, nos perdoando dos pecados, mas no ano jubilar, no ano de indulgência, nos possibilita, inclusive, nos livrar das penas. Tá? O ano 2000 foi um ano jubilar, um ano, né, de indulgência. Os meus pecados até o ano 2000 estão pagos. Se eu for para o céu, vou ter que reparar só de 24 anos, né? Eu cometi. Até 2000 já estão pagos. Se Deus me der vida, se Deus quiser, receberei vida até o ano que vem. O ano que vem faça a indulgência. E aí até 2025 meus pecados ficam. Aí eu tenho que evitar cometê-los para eu não ficar no purgatório, né? E cada um de nós. Deu para entender? Tá? Porque eu vou passar nos slides que vai confirmar tudo isso, mas os slides são muitos, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Jubilar, a palavra ano jubilar. Jubilar vem de um termo hebreu, né, que significa Yobel, ou chifre de carneiro. Porque no ano jubilar tocava-se uma espécie de berrante que a gente toca hoje, uma corneta, mas era o chifre de carneiro, né? Então Yobel é um termo em hebreu, né, em hebraico, e Yobel que significa jubileu, chifre de carneiro. É a corneta que é tocada para anunciar aquele ano santo, aquele ano jubilar. Deu para entender o que é jubilar? E por que ano jubilar? Quando é que se define? O ano que vem vai ser o ano jubilar. Também tem uma fundamentação bíblica. Lá no livro de Levítico, Deus pede que nós plantemos e usemos a terra por 6 anos. No 7º ano a terra deve descansar. Tá certo? Então, vamos fazer um paralelo com o Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia o mundo estava concluído, toda a criação estava concluída e Deus descansou no 7º dia. Então, lá no livro do Levítico, quando Deus dá a lei para os hebreus, ele estipula que se deve utilizar a terra, plantar nela e explorar a terra por 6 anos, mas no 7º ano deve dar descanso à terra. Isso feito 7 vezes, ou seja, 7 semanas de 7 anos, de jubileu, né? 7 vezes 7... 49. No ano seguinte é um ano jubileu, então o ano cinquentenário. 7 anos, no 7º ano descansa a terra. Isso aconteceu 7 vezes, a cada 7 anos a terra descansou. Quando der essa conta 7 anos, 7 vezes 7, 7 semanas de 7 anos, 49. No ano seguinte é o ano jubilar, o ano cinquentenário. Tá certo? Então tem fundamentação bíblica, está lá no capítulo 25 do livro de Levítico. Tranquilo? Depois vocês dão uma pesquisada lá. No slide eu dei toda a referência, tá? Eu vou passar depois os slides para vocês, lá tem a referência. Ok. O primeiro ano, a igreja cristã, isso aí no Antigo Testamento, né, Levítico? A igreja cristã começou a usar a indulgência a partir do ano 1300. A primeira indulgência proclamada pelo Papa Bonifácio VIII foi no ano 1300, sendo a cada 100 anos. Era de 100 em 100 anos seria o ano jubilar. Posteriormente passou, com fundamentação bíblica, passou a ser igual o Levítico, a cada 50 anos o ano jubilar. Mais recentemente, estamos fazendo este ano jubilar a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos acontece o ano jubilar ordinário, tá? Por essa sequência, a cada 25 anos. Entretanto, o Papa pode proclamar um ano jubilar extraordinário, que foge desses 25 anos, mas o Papa decide proclamar um ano jubilar chamado extraordinário. Deu para entender o que significa indulgência? Remissão das penas devidas pelo pecado confessado e perdoado. Jubileu é o chifre, é a corneta que anuncia esse ano jubilar, o ano santo, e o ano santo acontece a cada 25 anos atualmente, o jubileu ordinário. Pode acontecer também um jubileu extraordinário, tá certo? Feita essa introdução, que é quase toda
a fala, eu vou passar os slides, que aí eu consigo lembrar e falar, tá? Então é isso, só como eu falei do símbolo apostólico, né, nós, depois de confessar a fé na igreja, confessamos a comunhão dos santos, a remissão dos pecados e a vida eterna. A comunhão dos santos acontece por meio dos sacramentos. Ixi, fui tão longe. Terminei. Eu não vou falar tudo isso aí, não precisa ficar apavorado não, que não vai dar tudo isso aí não, tá? Eu simplifiquei, é isso aí que eu falei. Então tá bom. A igreja, né, os 3 estados da igreja que eu falei, peregrina na terra, né? Os que são purificados, purgatório, e os que são glorificados, que está no céu. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, que já faleceram, de maneira alguma se interrompe. Então nós temos uma comunhão com os santos, com aqueles que já faleceram, que estão no purgatório e no céu. No purgatório, pessoal, essa união não quer dizer que nós conversamos com eles ou eles conosco. Quer dizer que os benefícios, né, nossos, podem ser oferecidos em favor deles. Agora, com a igreja gloriosa, em toda missa acontece isso. Toda missa acontece isso. A igreja que se reúne no horário da missa se reúne também com a igreja celeste que glorifica a Deus o tempo todo. Então, em toda missa acontece a união da igreja terrestre com a igreja gloriosa, tá certo? Comunhão com os falecidos, reconhecendo cabalmente essa comunhão de todo o corpo místico de Jesus, que é a igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade os fiéis defuntos. Aí fala sobre a morte, né, que é o enigma, né, é o ponto mais alto do drama, né, da pessoa humana, é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo, isso aqui é importante, olha só, a morte é o fim do tempo de graça e de misericórdia que Deus oferece para realizar a sua vida terrestre segundo o projeto divino. Por isso que nós falamos que nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça que nos é oferecido é agora. Morreu, acabou a nossa chance. A chance que temos para acolher a graça de Deus é nesta vida. Por isso que eu falei, morreu, entra na eternidade não há mudança, tá? Então assim, se eu faleci em estado de graça, eu estarei agora eternamente em estado de graça. É o mesmo que dizer, se eu morri na amizade de Deus, entrei na eternidade não há mudança, eu agora estou eternamente na amizade com Deus. Mas se eu morri em pecado mortal, o pecado mortal é eu usando do meu livre-arbítrio, voluntariamente, por própria vontade, escolho, eu não quero Deus, eu não quero acolher a graça de Deus. Aí eu morrendo neste estado, eu entro na eternidade não há mudança, então eu estarei eternamente afastado de Deus. Uma escolha minha. Quero frisar isso para mostrar que esse tempo da nossa vida presente é o tempo que nos é oferecido a graça, para que a gente acolha ou recuse ela. Isso nos leva a pensar e nos dá uma seriedade muito grande, tá? Por isso é que a Bíblia, né, a palavra de Deus fala, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o hoje. É o hoje. Eu não sei se amanhã estarei vivo, então eu tenho que viver o meu hoje. O meu hoje é esse tempo presente. Tá certo? Juízo particular. Morri, encontro com Jesus, o juízo particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto, põe fim ao tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça. Aquilo que eu acabei de falar. No Novo Testamento fala-se o juízo, né, a perspectiva da vinda de Jesus, que é o juízo final. Mas antes desse juízo final, coletivo, tem um juízo particular, que é o juízo pessoal. Repetidas vezes, a igreja afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função das suas obras e da sua fé. Existem algumas passagens, né, o pobre Lázaro, né, é um exemplo de que na vida futura existe um destino diferente para cada pessoa.
O pobre Lázaro estava lá no refrigério com o pai Abraão. O rico, que não teve misericórdia dele e não deu alimento, não deu bebida, etc., estava no estado de sofrimento. E pede para passar para o outro lado, não. Os de lá não passa para cá, o daqui não passa para lá. Então deixa eu voltar e avisar para os meus irmãos na terra, para que não cometam o mesmo erro que eu cometi, para mostrar, olha, existe um sofrimento muito grande, então pratiquem a caridade, amem. Não tem como voltar. Se quiserem, lá na terra eles têm os profetas, que os ouçam. Isso é sério, né? Isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Então, temos que amar e praticar a caridade. Praticar a caridade, caridade e amor, né? Porque depois, cada um vai receber uma recompensa diferente por aquilo que houver feito ou praticado neste mundo. O exemplo lá do Lázaro mostra que um teve uma sorte e o outro teve outra. O céu é a comunhão de vida e de amor, né? É o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver em Cristo. É a felicidade. Deus é amor, né? 1 João 4,16, Deus é amor. O mandamento de Deus é amar. Então, se eu amo, São João vai falar, quem não ama está na morte, porque amar é vida, porque Deus é amor e a vida é Deus. Então os eleitos vivem nele, né, no Cristo, a sua verdadeira identidade, lá vivendo no céu, encontrando com Cristo. Por isso que eu falei, eu vou ficar de frente com o amor e com a verdade. Aí eu vou conhecer Deus tal qual Ele é, mas vou me conhecer também tal qual eu sou dentro do projeto de Deus, dentro daquilo que Deus idealizou e sonhou para mim, tá? Então lá eu encontro a minha verdadeira identidade. Lá eu vou saber realmente quem eu sou e vou saber o meu nome. Lá no Apocalipse vai dizer que os eleitos recebem uma pedrinha com o nome, né? Aquele é o nome, é o que dá identidade. Olha, seu nome é Walter, o que significa Walter dentro do projeto de Deus? Quem é o Walter no projeto de Deus? É o encontro com a verdade, a minha verdade junto com a verdade de Deus, que é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estou muito rápido? Eu tenho uma voz de taquara, falo rápido demais, é isso aí. O inferno, falando sobre o céu, o que é o inferno? Significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. É uma autoexclusão. Jesus não veio para condenar ninguém, não quer ninguém no inferno. Ele mesmo falou, não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Tá? Ele faz tudo para nos salvar. Essa exclusão, por isso que chama autoexclusão, é eu usando do meu livre-arbítrio que falo, não quero. Eu cometo pecados mortais, não me arrependo deles, não confesso e levo a vida toda sem o arrependimento. Morri nesse estado, não tem mais jeito, foi eu que quis. Eu que quis essa exclusão. Mas Jesus não quer condenar ninguém, não veio para condenar ninguém. Por quê? Porque quando se fala de inferno, a gente fica temeroso, dá medo mesmo. Esse medo é aquele medo bom, né? É o santo temor. Eu tenho que ter medo de perder a salvação. Isso me chama a responsabilidade para a minha conversão. Mas não é para eu ter medo, entrar em desespero. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele me dará todos os meios para que eu seja salvo. Eu tenho que querer mesmo e lutar mesmo para perder essa salvação, tá? Então é uma exclusão, né? Aquele vazio da ausência de Deus. É um chamado, né? Não é para ter medo, mas é um chamado à responsabilidade e constitui também um apelo insistente à conversão. Dá aquela sacudida que a gente precisa para pensar, refletir sobre como estamos vivendo, porque eu não sei se estarei vivo amanhã. Então eu tenho que pensar no meu hoje e me converter hoje. Deus não predestina ninguém para o inferno, para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, que chamamos de pecado mortal, e persistir nele até o fim. Falamos sobre o céu, falamos sobre o inferno, o purgatório, né? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação. A igreja denomina purgatório esta purificação fiel dos eleitos, né? Que é bem distinta, bem diferente daquela
purificação do inferno, que é dolorosa e eterna. Este ensinamento apoia-se na prática da oração pelos defuntos, né? Por isso o purgatório, por isso a indulgência. Ensinamento apoia-se na prática pela oração, né, da oração pelos defuntos, da qual já fala a Sagrada Escritura. Aquele exemplo que eu dei de 2 Macabeus, tá? 2 Macabeus 12, 46. Ele oferece, faz uma coleta, então faz uma oferta, faz sacrifício e oferece orações pela salvação daqueles soldados que haviam morrido em guerra. Então, purgatório, mesmo depois de morto, pela remissão dos pecados deles. A igreja honrou a memória dos defuntos desde sempre, né? E recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Eu vou ler, porque não deu lá, mas isso aí é bonito. São Gregório Magno que fala. Deixa eu ver se tem aqui. Ele está falando, olha, aquilo que o padre Antônio até falou um dia desse aí na igreja. Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, está lá em Jó 1,5, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer aos que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Aquilo que o padre Antônio Carlos tem falado aí uns 2 ou 3 dias seguidos. Se você sabe que um parente seu está doente e você tem o remédio, por que não levar o remédio para curar essa doença, né? Então, se tem um falecido seu que você ama, uma pessoa que você ama, que pode estar no purgatório, nós não sabemos, e agora nos é dado o remédio para tirá-lo do purgatório, por que não tirá-lo? Né? Então, eu tenho feito, desde o dia 2, fui ao cemitério e estou oferecendo cada dia indulgência por uma pessoa minha, já falecida. Se já tiver ido para o céu, Deus aproveita ela para outra pessoa que eu não sei quem. Por isso também na missa, toda missa nós rezamos pelos defuntos. As nossas orações em toda missa também estão ajudando eles a alcançar a salvação, a ir para o céu mais rapidamente. Então, de uma maneira bem simples, né? Se eu tenho remédio, por que não levar o remédio? Pode estar dependendo da minha oração, um amigo, um parente meu no purgatório, se eu fizer um sufrágio por ele, ele vai para o céu, olha que facilidade. A comunhão dos santos. Isso aí foi uma base, né? Agora vem o documento, já que o Papa promulgou a bula, né? Declarando o ano 2025 como ano jubilar. Isso aqui eu fiz uma resenha, eu vou falar muito rapidamente sobre este documento. Eu coloquei lá os conceitos, né, que eu já falei, indulgência, remissão que a igreja concede a pena temporal, devida pelo pecado já perdoado. Jubileu vem do termo hebreu Iobel, chifre de carneiro. Certos anos receberam o nome de jubilares porque eram promulgados com o clamor das trombetas. Jubileu na Torá é o ano seguinte a uma semana de semanas, 7 anos de 7 anos. Né? Assim como o sábado é o descanso semanal das pessoas e dos animais, a terra também tem o seu sábado. 6 anos são para a semeadura, mas o 7º ano é de descanso. Está lá no capítulo 25 do Levítico, tá? Então, e aí lá vai falar desses 50 anos. No 7º ano, os escravos eram libertos, no jubileu, os escravos eram libertados, as propriedades eram devolvidas, né? Tem muito a ver com a doutrina social da igreja. Deus criou o mundo para todos nós. Ninguém tem direito de tomar posse do mundo e o outro ficar sem, porque Deus criou para todos. Então, é uma espécie de justiça social, tá? Se a gente estudar a doutrina social da igreja, vai achar isso aí muito parecido. Não sei o que. O Santo Padre declara, né, esse ano jubilar como peregrinos de esperança. Não tem o povo hebreu que caminhou 40 anos no deserto rumo à terra prometida? A igreja peregrina não é nós que caminhamos rumo a Jerusalém celeste? Então, a igreja é feita numa linguagem humana, é uma realidade espiritual, numa linguagem humana, então, de sinais, feita por sinais. O sinal que o Papa quer dar para este ano do jubilar, para este ano da misericórdia, é a peregrinação. É para dizer, nós caminhamos com esperança, tá? Então ele colocou lá, né, como
O Santo Padre declara: o dom da indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era cabível com a indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus e que não conhece limites. A Penitenciária Apostólica do Vaticano estabeleceu regras para que os fiéis possam obter indulgência plenária. Por que eu grifei indulgência plenária? Porque tem também a indulgência parcial. No ano santo, a indulgência é plenária, durante o ano santo de 2025. Então, quais são os critérios para que eu obtenha essa indulgência? Peregrinações, sair de um lugar e ir para uma basílica, visitar a Terra Santa, visitar Roma, visitar o Santuário de Trindade, visitar o Santuário de Aparecida, ou provavelmente o bispo local vai estipular algumas igrejas, né, das quais eu devo rezar ali para receber a indulgência plenária. Então vou sair do meu local e me dirigir, peregrinar, caminhar em direção a essa igreja para receber, fazer lá as orações, participar da missa e receber as indulgências. O Papa quer este sinal de se deslocar em direção a um local santo, né, a um templo, como sinal da peregrinação para receber essa indulgência. Tranquilo? Visitar devotamente lugares jubilares e dedicar tempo à adoração eucarística e à meditação, ficar um tempo ali em adoração ao Santíssimo, participar da missa, realizar obras de misericórdia e penitência. No final eu coloquei lá, descrevi, segundo o Catecismo, o que são obras de misericórdia temporais e espirituais. O Papa, no próprio documento, elenca algumas também: os jovens, os doentes, os idosos, né, os pobres. Então, ele elenca algumas dessas obras de misericórdia. Recitar o Pai Nosso, a profissão de fé, que é o credo, e outras orações, né? A Ave Maria, o Glória, a Liturgia das Horas, outras orações que comumente a gente reza. Abster-se de distrações fúteis e de consumos supérfluos. Então, a gente faz um pouco de penitência: eu gostaria de comprar isso, eu preciso disso? Não, então vou me abster de comprar isso, embora eu queira, como penitência em sufrágio da alma de alguém, tá? Para receber indulgência de alguém. Abster-se de distrações fúteis e de consumos supérfluos, doar uma soma proporcional de dinheiro aos pobres, abrir mão de algo que eu tenho em abundância, né? Ou abrir mão de algo que eu posso passar sem e dar a quem não tem. Eu passo necessidade só hoje, mas o outro está passando necessidade todo dia, então eu vou socorrê-lo hoje e hoje eu passo necessidade no lugar dele, tá? Isso aqui, a história da igreja já teve uma complicaçãozinha na época, por isso que houve a divisão, né, a confusão com Martinho Lutero, porque a igreja, para construir a Basílica de São Pedro, pedia, né, essa oferta em dinheiro, né, e aí deu toda aquela confusão. Interpretações errôneas de um lado, radicalismo do outro, pecado todos temos, a igreja é santa e pecadora, né, santa porque é dirigida pelo Espírito Santo, e 2024 anos de igreja é porque ela é regida e dirigida pelo Espírito Santo, porque com tantos erros que já cometeu nesses 2024 anos, nenhuma instituição meramente humana sobreviveria, né? A igreja tem seus erros. Um padre até usou um termo assim para mim: a igreja tem a sua sombra, mas ela é luz, né? A igreja tem a sua sombra, tem seus erros, mas ela é luz. E tem um outro aí que disse que, até acho que foi Martinho Lutero na hora de morrer, eu acho, não tenho certeza se foi ele, mas fala: eu prefiro errar com a igreja do que errar sem ela, porque unido à igreja, ela é corpo místico de Cristo. Então eu tenho a certeza da salvação, né? Porque Cristo é a cabeça deste corpo. Doar uma soma em dinheiro para os pobres, ou apoiar uma obra, né, religiosa ou uma obra social. Dedicação de parte de tempo livre a uma atividade de voluntariado. Pessoal, não preciso fazer todos esses itens, tá? Que são sugestões de obras de misericórdia. Na própria bula não fala, mas tem no documento que vai falar, que vai mostrar a bula, tem. Eu peguei isso aí no Vatican News, né? No site do Vatican News, tá certo? Então, assim,
são exemplos, né, de obras de misericórdia que eu posso fazer. Não preciso fazer todas, não preciso fazer todas todo dia, mas no decorrer do ano eu faço isso. Eu vou fazer um trabalho voluntário, né, um mês, uma semana, sei lá. Vou fazer uma oferta a uma instituição de caridade, uma instituição que dá assistência ao orfanato, a um lar de crianças, alguma coisa assim. Vou lá fazer um trabalho voluntário uma vez por semana, né? Então, vou me abster neste ano, vou me abster de algo que eu queria muito e vou abrir mão porque é supérfluo, eu consigo passar sem isso. Ou vou abster daquilo que eu gostaria muito, mas como sacrifício, não vou adquirir aquilo como um sacrifício que eu oferto a Deus né, em sufrágio de uma alma ou para mim mesmo, né? Porque ainda... Vai para a alma, vai para mim mesmo. Aí cada vez que, por exemplo, a indulgência plenária, só posso pedir, vou fazer outro pedido quando eu for fizer todo o ritual de novo. Eu assisto uma missa, fico em adoração do Santíssimo, rezo, né? E no decorrer do ano eu pratico essas caridades, tá? Porque eu preciso estar em estado de graça, pessoal. O requisito primordial é que eu esteja em estado de graça. Então, começa pela confissão, pelo sacramento da reconciliação, tá certo? E aí, eu até achei que você fosse perguntar isso, para as almas ou para mim mesmo. Nessa indulgência agora, do dia 1º até o dia 8, eu posso pedir indulgência para os fiéis defuntos, posso pedir uma por dia. Visitei dia 2 o cemitério, fiz os preceitos, ofereço para uma alma, né? No dia seguinte eu não vou no cemitério, mas eu posso ir para o Santíssimo, ficar em adoração ali uma hora, fazer uma obra de caridade, rezar as orações e oferecer por outra alma, uma por dia, tá certo? Só pelos fiéis defuntos. Na indulgência plenária de 2025 eu posso oferecer para os fiéis defuntos e para mim mesmo. Eu não posso oferecer para você. Por que eu não posso oferecer para você? Oi? A pessoa está viva, está no tempo da conversão dela, né? Dela dizer sim para a graça de Deus que lhe é oferecida. Eu posso oferecer para mim para dizer, eu aceito a graça de Deus, né? Eu estou dizendo sim a essa graça que me é oferecida. Então eu ofereço para indulgência para mim. Para o fiel defunto, porque no purgatório ele não pode mais fazer nada por ele. Nós podemos fazer, a igreja gloriosa pode fazer, mas quem está no purgatório não pode mais fazer nada por si. Daí que é caridade nós rezarmos por eles. Porque eles dependem agora só de nós e da igreja gloriosa, tá certo? Tudo bem até aí? Aqui, pessoal, a gente pode, no nosso tempo, né, nós usamos muito celular, passamos muito tempo, posso abrir mão, não, domingo não vou usar o celular. Já avisa no sábado, pessoal, amanhã não atendo o celular, domingo não, é dia do Senhor, vou visitar um doente, vou visitar um familiar, não vou pegar no celular. Vai ser um sofrimento, nós somos viciados, né? É um pouquinho de penitência, mas eu estou usando este tempo que eu ficaria no celular para praticar uma caridade, para fazer um bem. O Papa vai até lembrar isso. Nós não estamos com tempo para a família. Eu posso guardar o celular e me encontrar com a família, e conversar com a família. Ter um encontro, uma relação verdadeira com a família. O documento vai falar isso. O documento chama Spe non confundit, né? Significa experiência não engana. Todos os documentos da igreja começam em latim, a primeira frase ali é a tradução do latim, a esperança não engana. Então esse Spe non confundit significa a esperança não engana. Ele está fazendo toda uma espiritualidade em cima da carta de São Paulo aos Romanos, que fala da esperança, que ela não decepciona. São Paulo, né, em Full de Coragem à comunidade de Roma, a esperança é a mensagem central do próximo jubileu, que segundo a antiga tradição o Papa proclama de 25 em 25 anos. E aí ele fala, né, possa ser para todos um momento de encontro vivo, pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. Por isso que ele abre a porta, né, abre-se a porta da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus é a porta. Uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Ora, a esperança, isso nos dá a esperança e a certeza da salvação. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
São Paulo fala, se quando éramos pecadores, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho por amor a nós para nos salvar, uma vez salvos pela morte de Cristo, morte, né, pela paixão, morte e ressurreição de Cristo, muito mais agora eu serei salvo. Em outra passagem ele fala, se pela desobediência de um só homem todos pecaram, pela obediência de um só homem, Cristo Jesus, todos seremos salvos. Se o pecado de um só homem alcançou toda a geração humana, o sacrifício de Cristo vale, e a obediência de Cristo vale muito mais do que a desobediência de Adão. Então, com muito mais razão, todos seremos salvos. A não ser que eu não queira, porque Deus convida, mas não obriga, propõe, mas não impõe. É graça, por isso que chama graça, é de graça, é oferecida. Eu aceito ou não. Mas ele vai fazer tudo para nós aceitarmos. Aí o documento vai falar sobre uma palavra de esperança, um caminho de esperança, um sinal de esperança, a certeza da esperança, né? O documento vai falar sobre isso. A esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Na verdade, o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. Mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga. São as virtudes teologais que recebemos no batismo, né? Fé, esperança e caridade. Uma palavra de esperança, gloriamo-nos também das tribulações, aí o Papa fala, né? O mundo sofrido, o mundo em guerra, com tantas tribulações, com tantos sofrimentos, é claro que isso pode nos dar certo desânimo, e aí pode nos levar a perder a esperança. Ele fala, não perca, há esperança mesmo no sofrimento. Cristo sofreu e venceu o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá essa esperança, mesmo no sofrimento, mesmo nas tribulações. Não se desespere, há esperança. Mantenha acesa essa chama da esperança. Gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. Habituamo-nos a querer tudo agora no mundo onde a pressa se tornou uma constante. Aí ele fala desse caminho, né, para você caminhar, peregrinar, é um momento de reflexão, onde você caminha, você está fazendo esse sinal de caminhada em direção à terra prometida, mas é o momento que você vai vislumbrar a criação de Deus, se admirar e glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Você vai observar as coisas bonitas que existem no mundo, né? Você vai observar uma árvore bonita, um rio bonito, uma flor muito bonita que você encontra neste caminhar, além dele ser um tempo que lhe propicia uma boa reflexão, tá? Habituemos-nos a tudo querer com imediatismo, então ele fala, não, né, já é tempo para nos encontrar, já não há mais tempo para nos encontrarmos, as próprias famílias têm dificuldade para se reunir e falar, né? Aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança, e ao mesmo tempo é seu suporte. Deste entrelaçamento de esperança e de paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho, né? É um caminho, é uma peregrinação. Não é por acaso que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo o evento jubilar. Pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. Olha que bonito. Quem é o sentido da nossa vida? Só encontramos sentido para a nossa vida em Jesus Cristo. Sem Ele, a gente perde a razão para viver. A peregrinação a pé favorece muito a descoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Uma reflexão aí que o Papa faz. A começar pelo sacramento da reconciliação, ponto de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão. Ele vai falar que precisa da conversão, ela começa, essa caminhada, essa peregrinação começa a partir do sacramento da reconciliação, ali é o ponto de partida. Aqui o ano, né, o ano santo em Roma, tá? Tem duas datas, essa aí não nos interessa muito, vai ser em Roma, dia 24 de dezembro desse ano, o Papa vai abrir a porta e já declarar o ano santo. Terminará em 6 de janeiro de 2026, em Roma. Nas outras igrejas particulares, que nas dioceses, chamadas igrejas particulares, por exemplo, a nossa diocese de Brasília, começa
no dia 29 de dezembro deste ano, né, e termina no dia 28 de dezembro de 2025. Provavelmente o bispo, né, vai marcar um local onde se reúne, caminhar daquele local até a catedral, que é a basílica, né, o santuário e a basílica do bispo, é a igreja do bispo, e durante essa caminhada ele recitar, fazer a leitura de algumas partes deste documento, dessa bula, e proclamar também, a fazer a abertura do ano santo, né, da indulgência do ano jubilar, tá bom? Então, o bispo irá fazer. Na Diocese de Brasília, então, começa dia 29 de dezembro e vai terminar dia 28 de dezembro de 2025. A peregrinação desde a igreja escolhida para a concentração até a catedral seja o sinal do caminho de esperança. Leiam-se algumas passagens deste documento e anuncia-se ao povo a indulgência jubilar. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis da esperança. Por isso essa caminhada é um sinal também. Aí ele fala, sinal de esperança. Para quem? Para os doentes, visitar um doente, dar uma palavra de conforto. Para os jovens, que têm toda uma luta pela frente, muitas vezes são decepcionados nos seus sonhos, a gente reanimá-los e não deixá-los, né, que se decepcionem. Aos migrantes que deixam a sua pátria, né, e muitas vezes não por vontade própria e vêm para uma terra estrangeira e ainda recebem muitas vezes discriminação por isso. Então, acolher esses migrantes. Os idosos, que muitas vezes não encontra quem tenha tempo para ouvi-los, né, contar as histórias deles, valorizar essas histórias, ver o quanto eles podem nos enriquecer. Os avós e avós, que muitas vezes são quem nos transmite a nossa fé, né? Quem passa para nós a nossa fé. Os pobres, né? Os milhares e milhões de pobres que passam necessidade de comida, de bebida, de vestuário. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Jesus fala isso naquela parábola, né? Estive fome, me deste de comer, estive preso, me visitaste, doente, foste me ver, tive sede, me deste de beber. Cada vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então ele está presente em cada pessoa necessitada. A esperança com a fé e a caridade é o tríptico das virtudes teologais. Oferecer ao menos um sorriso, né? Um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito. Pessoal, temos sempre algo para oferecer para alguém. Pode parecer muito pouco, eu vou falar por experiência. Eu fiz um trabalho voluntário no CVV, né? Centro de Valorização da Vida. O trabalho é só ouvir as pessoas, deixar elas falarem, desabafarem, sentir confiantes. Você pensa que não está ajudando, mas está. Muitas vezes o que a gente precisa é só uma pessoa que nos escute ouvindo mesmo, tendo a empatia conosco. Não é para dar conselho, não é para ter dó de mim, não é para passar a mão na minha cabeça, mas encontrar alguém que realmente tenha tempo para nós e nos escute. Muitas vezes, pode ter certeza, é a única coisa que a gente precisa. Se a gente puder fazer isso, já fizemos uma obra de caridade. E é fácil, né? E outras tantas que podemos fazer. Então, oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito. A nossa fé, a nossa esperança baseia-se nisso. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Então, morreu, sepultou, ressuscitou e apareceu. Se ele fez tudo isso, ele ainda dá esperança que também nós vamos passar por esse processo. Tá? Essa é a nossa fé. Ancorados na esperança, o que nos dá esperança? Essa certeza, essa contemplação da participação no seu amor infinito. A realidade ligada à vida eterna é o juízo de Deus, que no termo da nossa existência, quer no fim dos tempos, o juízo de Deus, que é amor, só poderá basear-se no amor, especialmente naquele que tivermos ou não praticado com os mais necessitados. Deus é amor, a lei de Deus é amar. Eu amei, né? Aí a gente tem que ver o que é amar, que nós também confundimos o conceito de amor, né? Não é
cheio de coraçãozinho, cheio de florzinha, não. É na cruz, né? Jesus nos amou na cruz. Trata-se, portanto, de um juízo diferente do juízo dos homens, né? É uma relação de verdade com Deus amor e consigo mesmo, dentro do mistério insondável da misericórdia divina. Precisa de ser purificado, então, no estado que se chama purgatório, porque frente a esse amor genuíno e essa verdade genuína, eu me confronto e vejo que eu não consegui viver genuinamente esse amor e nem essa verdade. E aí eu me sinto tão pequeno e tão dolorido, né, de não ter vivido isso. Esse é o purgatório. Os efeitos residuais do pecado podem ser tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, que segundo o Papa Bento XVI, é a nossa indulgência. Uma tal experiência repleta de perdão não pode deixar de abrir o coração e a mente para perdoar. Pessoal, isso aqui é cristão, né? Eu peço o perdão de Deus e eu mesmo não perdoo. É claro que Deus perdoa, nos perdoa com facilidade. Nós somos humanos, pecadores, nós temos dificuldade para perdoar. Mas não é impossível, a gente pede a Deus a graça de nos ajudar a perdoar. Eu falo por mim mesmo, eu tenho um coração muito rancoroso, mas agora até de vez em quando aí falando para mães que oram pelos filhos, ela tem um terço muito bonito do perdão, e eu bato o joelho no chão e rezo todo dia, né? Esse terço das mães aí, o terço do perdão, para que Deus também me conceda a graça de também eu saber perdoar. Porque com muita facilidade eu recebo o perdão todas as vezes que eu vou ao sacramento da reconciliação. E eu tenho um coração rancoroso. Mas Deus já tem me dado algumas graças, né? De eu também conseguir perdoar. Por mim mesmo não, por graça de Deus. Bater o joelho no chão e pedir essa graça, Ele nos concede. Porque se eu não perdoar, eu serei julgado, né? A carta a Tiago fala, né? O meu julgamento será sem misericórdia se eu não tiver misericórdia. Na carta a São Tiago, na carta de São Tiago, ele fala isso. O meu julgamento será sem misericórdia se eu não pratiquei misericórdia. Agora, o amor, né, e a misericórdia precede do pecado, né, da culpa. Então, ele me liberta do pecado e da culpa. Ele conclui dizendo, né, deixemos-nos então, é um apelo que o Papa faz, é um convite que ele nos faz, deixemos-nos desde já então atrair por essa esperança. E conclui com o Salmo 27, confia no Senhor, ser forte e corajoso, confia no Senhor. Confiar na misericórdia de Deus. Aí eu coloquei, para que a gente saiba, né, as obras de misericórdia que nós podemos praticar aí durante o ano. Obras de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar os doentes, enterrar os mortos, acolher os peregrinos. Obras de misericórdia corporais. Espirituais, dar bom conselho, suportar com paciência a fraqueza do próximo, perdoar quem nos ofende, rezar pelos vivos e pelos mortos, ensinar os ignorantes, consolar os aflitos e corrigir os que erram. E é só. Agradeço a paciência, a presença e a paciência.